Investindo na Gringa. Oferecimento Avenue. Você investindo em dólar no maior mercado do mundo. Saiba mais em avenue.s. Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Começando mais um Investindo na Gringa, e eu sou a Bru Aleman, educadora financeira da Mix. E eu tenho ao meu lado, novamente, a Mel Dilor, que trabalha no mercado financeiro americano na nossa querida Avenue, nossa parceira aqui da Mix. Tudo bem, Mel? Bem-vinda de volta. Oi, Bruna. Oi, gente. Prazer estar aqui de novo. Eu fico muito feliz. E hoje, olha, vou te colocar ali na berlinda, vamos se dizer. Porque o pessoal, o brasileiro, tá doido pra trabalhar, mudar pro exterior, né? E você tá ali em Miami. Então, você hoje é educadora financeira, tá morando lá nos Estados Unidos, mas nem sempre foi assim, né, Mel? Nem sempre foi assim. Eu cresci no Rio de Janeiro, né, na freguesia, em Jacarepaguá, bem carioca mesmo. E migrei para os Estados Unidos, né? Mas assim, na minha carreira inicial, eu era designer, né? Sou formada em design. Depois fiz MBA, fiz pós, fiz um monte de coisa, pulei de galho em galho, empreendi, até cachorro eu treinei. Jura? Até cachorro eu treinei. E aí, mas me encontrei muito no mercado financeiro, assim. Eu acho que para trabalhar no mercado, você precisa estar muito apaixonado por ele, porque você precisa aprender todos os dias. Então você tem que estar interessado, entender o que está acontecendo, aprender mais um pouco. Então, eu me encontrei no mercado financeiro e tô, assim, o exemplo de que é possível mudar drasticamente de carreira, é só querer. Mel, então vamos trazer aqui para ajudar a galera, vamos fazer uma listinha de tudo que as pessoas precisam saber para realizar esse processo de migração, né, no futuro, pensando numa questão de organização financeira, o que ela vai precisar, enfim, nada melhor do que você para explicar para o pessoal. Bru, eu acho que o que ela precisa primeiro é tirar essa romantização de morar no exterior. É tudo muito romântico, parece que vai ser essa viagem na Disney e não é bem assim. A outra coisa é você se planejar em relação ao visto, ao status imigratório, é uma coisa muito importante, né? Então, entender quais são os tipos de visto que você vai conseguir, como é que você vai conseguir acessar até lá. Fazer um bom plano para você entender como é que funciona o país. Porque quando você viaja, você não lida com as leis do país, com as regras do país. Quando você se muda, sim. Então, para alugar um apartamento é igual a alugar um apartamento no Brasil? Eu já te adianto que não é. Então, para comprar um carro é igual? Não é. Para fazer uma conta de telefone. Então, assim, é coisas que você começa no seu dia a dia que já não são iguais. Então, você precisa se informar bastante. E por último, mas não menos importante, é construir uma reserva, né? Para depois você conseguir se mudar. Porque você não vai chegar nadando de braçada e arrumando um emprego maravilhoso no primeiro dia. Então, é construir uma reserva e aí se preparar para fazer a migração. Eu acho que é muito importante esses pontos. A gente vai trazer eles um pouco mais aí no nosso podcast. Mas é porque o pessoal tem na mente, até quando vai viajar, alguma coisa assim, esse status de imigração, né? Você mudar pra lá, e quando você falou em reserva, é que simplesmente lá nos Estados Unidos tudo é mais barato, né? E a pessoa não tem a dimensão. Por isso que eu acho que muita gente vai despreparada, né? Que você conhece, enfim. Eu, pelo menos, tive um pouco dessa impressão. Eu quando eu cheguei, eu já morei algumas vezes, então eu fui tomando um pouco mais de risco. Eu não diria despreparada, mas eu fui tomando um pouco mais de risco, porque eu já sabia onde que eu ia pisar. Mel, vamos voltar para nossa listinha lá, para quem tá pensando em migrar e tudo mais. Qual que foi o primeiro ponto, né, que a gente estava falando sobre migrar ali? O que a pessoa precisa estar preocupada? Eu acho que agora a gente consegue expandir um pouco mais esses 4 pontos. Agora a gente tem mais tempo para falar, né? Primeira coisa, Bru, é você tirar a romantização. É você ter... Quando a gente vai para os Estados Unidos, para Disney, tudo dá certo, né? A gente já sai do Brasil com carro alugado, já tem o esquema lá do chip do telefone, já sabe como é que vai resolver, o dinheiro já tá no bolso e o plano tá feito e o sonho tá ali. E aí a gente acha que quando a gente for mudar para os Estados Unidos vai ser naquele clima Disney. E não é, né? Assim, todo mundo que eu conheço nos Estados Unidos, todos os brasileiros, os 6 primeiros meses, 1 ano, foi de perrengue, de muita mudança, de ter que mudar de apartamento várias vezes, de ter que trocar de carro, de passar aperto, né? Então, assim, a gente tirar essa romantização de que tudo vai dar certo, de que a vida é linda igual quando a gente vai pra Disney. Não é, definitivamente. Porque quando a gente muda pra lá, né, assim, já também continuando pros outros tópicos, quando a gente muda pra lá, a primeira coisa é o nosso status migratório.
No Brasil, você é nascido e criado. No Brasil, é sua terra. Você tá aqui pelo seu direito. Nos Estados Unidos, não. Então você tem que se organizar uma forma para você ficar lá de uma forma legal. Tipo, como é que eu consigo isso? Tem diversos, para não dizer centenas, para não chutar aqui, vistos diferentes para você ir para os Estados Unidos. Pior que tem mesmo. Então, assim, você consegue um visto de trabalho, você consegue um visto de estudo, você consegue um visto de habilidades especiais para quem tem uma carreira maior, para quem é atleta, por exemplo. Você consegue, assim, olha, diversas formas de ir. Então, primeira coisa, conversa com um advogado de imigração, ele vai conseguir te orientar, ver o que ele consegue tirar de você, né, para você conseguir chegar lá e ter uma coisa que é muito importante, chamada Social Security. Social Security é como se fosse o seu CPF aqui no Brasil. E é com ele, e sem ele você não vai conseguir fazer muita coisa. Então, assim, é uma conta no banco. Putz, já pensou ficar sem conta no banco? Difícil pra caramba. Né? Hoje em dia, como é que eu vou ficar sem um cartão pra fazer uma compra, pra passar um negócio? Já não dá. É verdade. Eu tenho que fazer uma conta de telefone. Ficar com o telefone pré-pago o tempo todo é difícil, é complicado, entendeu? Então, eu vou ter que ter um Social Security. Pra você ter um Social Security, você precisa ter um status imigratório que seja condizente a ter um Social Security. E até para ter acesso àquelas questões, né? Porque todo mundo fala que é mais barato. Você quer um leasing. Se você não tiver um Social Security, se você não tiver o score de crédito, é tudo, né? Exato. Não é tão fácil assim. Eu tenho uma Porsche com $300 por mês. Porque é isso que o brasileiro pensa. Exato. O brasileiro pensa que lá tudo vai dar certo, assim, né? Não quero ser pessimista, mas eu quero ser realista. Né? E aí, para quem não entendeu o que é leasing, né? Leasing é quando a gente paga uma mensalidade para ter um carro. Você pega um carro zero e aí você paga ali, você faz um contrato de, vamos dizer, 2 anos, 3 anos, dependendo do contrato. Você pode rodar X mil milhas por ano, 10 mil, 15 mil, depende do contrato. E no final disso, é como se você alugasse o carro. E no final disso, você tem a opção de compra. Né? Então, esse é um leasing. E é uma coisa completamente diferente do que acontece no Brasil. No Brasil a gente não tem isso. A gente tem o financiamento, que também existe nos Estados Unidos. E você também só vai conseguir fazer se você tiver social. As duas coisas. Você também só vai conseguir se tiver social. E aí, assim, já puxando pro segundo ponto, né, é você ir pras regras do país. Né? O país, ele funciona de uma forma diferente. Então, como é que eu alugo um apartamento? Vamos dizer, eu moro em São Paulo e eu vou me mudar para Minas. Como é que eu alugo um apartamento em Minas? Da mesma maneira que você aluga um apartamento em São Paulo. Só que nos Estados Unidos não. Como você vai alugar? Primeiro que corretor já funciona diferente. Lá você tem um corretor para cada ambiente. Quer dizer, aqui você tem um corretor para cada ambiente. Você acaba trabalhando com 2, 3, 4 corretores. Sim, você fica nos fazendo Estados Unidos, não. O preço mais barato. Nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos você tem um só. E aí ele tem acesso a tudo que está listado. Então, assim, já funcionou diferente. Ele linka o seu nome? Alguma coisa? Ele linka o seu nome ali, que você só pode procurar um corretor? Eu já tinha ouvido falar disso. Não, na verdade, assim, é meio que um acordo de cavalheiros, né? Você até conseguiria ter outro, mas não tem necessidade nenhum. Porque o A e o B, eles vão ter acesso a basicamente a mesma lista de apartamentos. Que é diferente aqui no Brasil. Se você quiser, você vai ter que colocar o seu imóvel em várias imobiliárias e pagar cada uma delas. Exato. Então lá não. Você coloca em um lugar e aquele um lugar tem acesso ao cadastro geral do estado, do país. Legal, enfim. Muito legal. Então é uma pessoa e um lugar. Você não precisa ir pulando de galho em galho para ver quem vende primeiro, quem arruma primeiro. Não é assim. Legal. Por exemplo, você vai alugar um apartamento e aí é muito comum você dar o seu secure deposit. E aí esse depósito de segurança, ele é o seu primeiro... Assim que você entra, antes de você entrar, na verdade, você vai pagar o seu primeiro mês de aluguel, 1 mês de depósito de segurança e o seu último mês de aluguel. Então, se o seu aluguel vai custar $3 mil, no D0 você vai ter que desembolsar 9, o que é completamente diferente do Brasil também. Então, assim, são várias regras que você vai dando... Você vai batendo de frente com essas pequenas regras, sabe? O leasing funciona diferente. Você vai fazer... tá bom, então eu vou financiar um carro. Não vou fazer leasing, vou comprar um apartamento, vou financiar um carro. Igualzinho no Brasil. Não é. Porque nos Estados Unidos existe uma coisa que tá longe de acontecer no Brasil, que eles até tentam, mas, enfim, não tem nem perto. Se chama credit score. E aí o credit score é como se fosse, cara, a tua pontuação de vida. Assim, tipo...
Como é que você tá indo bem na sua vida financeira? Isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, mas sim qual é a disciplina financeira que você tem. Para os Estados Unidos é muito importante que você seja um bom pagador. Não me importa pro banco, né? Não me importa se você tem, sei lá, $100 mil na conta. Você tem dinheiro para pagar aquilo à vista e você quer financiar, ele vai falar, tá, mas seu score tá muito baixo. Por quê? Porque o seu score vai subindo conforme você vai pagando o seu cartão de crédito em dia. E aí você ainda não tem um cartão de crédito, né? Então você ainda não tem histórico no país. Então você não tem um credit score. Aí quando você vai financiar um carro, ele vai baixar lá, vai fazer o download do seu score, e aí ele vai olhar e falar, não, olha, tá muito baixo, tá 500 e pouco, 600 e pouco, então eu não vou conseguir fazer não. Às vezes você é recusado. Você pode ser bilionário, mas às vezes você é recusado. Tá bom, então eu vou financiar uns juros de 2%, 3%. Nos Estados Unidos é ótimo financiar coisa. O pessoal fala muito isso. Juros baixos e tal. Se você não tem um bom credit score, na hora que você vai financiar, você não consegue. Eu quero comprar a minha casa daqui a uns 10 anos, sei lá, 10, 15 anos, eu vou decidir comprar o imóvel que eu vou morar pro resto da minha vida. Hoje, eu já penso no meu credit score que eu vou ter daqui a 15 anos para comprar a casa na melhor condição possível. Você já tá construindo ali para crescer E é uma coisa que você leva muito tempo, Bru. Muito tempo. Assim, por exemplo, seu primeiro cartão de crédito nos Estados Unidos, geralmente você consegue dando um depósito de segurança pro banco. E aí você paga, tipo, eu vou pagar $300 pro banco, eu vou dar $300 pro banco. E ele vai me dar um cartão de crédito com o limite de $300. Olha, eu falo, cara, isso não faz sentido nenhum. Eu já paguei todo o meu limite. Mas é pra isso. Pra você mostrar pro banco que você vai usar aquele cartão de crédito de uma forma madura e saudável e pagar aquele em dia. Isso sobe o teu credit score. Não importa a quantidade de dinheiro. Entendi. Entendeu? É interessante, né? Porque aqui no Brasil tem duas coisas, né? Eu acho que a quantidade de dinheiro não importa muito, mas qual que é o erro do Brasil? Se você tiver muito cartão de crédito, por exemplo, ele entende que você, mesmo que você pague em dia, mas você fez muita solicitação, que eu acho que é um pouquinho diferente nos Estados Unidos, né? Que tem aquele equilíbrio que, assim, você não pode ser muito endinheirado. Na verdade, você pode ser endinheirado, mas você precisa mostrar que você tem alguma interdependência do crédito e que você paga em dia. É mais ou menos isso, né? É uma coisa meio ali. Parece confuso, mas enfim. É mais ou menos isso, assim. Tem um limite saudável de quantidade de cartão de crédito, né? Então, nenhum não é bom. Eu não, particularmente, não sou fã de cartão de crédito. Eu me administro melhor no débito. Tem dinheiro, compra. Não tem dinheiro, não compra. Eu sempre fui assim. Cartão de crédito abre muita brecha para você gerar dívida, né? E educadora financeira não tá muito afim, né? Tá assim, organizando para não gerar nenhum tipo de dívida. E aí, no cartão de crédito lá, é saudável que você tenha uma quantidade a ponto de você conseguir provar que você paga em dia e que é proporcional ao seu patrimônio. Mas muito mais do que isso, parece que você é uma pessoa um pouco desesperada e que tá tentando crédito demais. Entendi. E aí isso já não pega muito bem no teu score. Entendi. E assim, qualquer coisinha que você faz, cai o teu credit score. Não pagou em dia, cai uns pontinhos ali. Não, sei lá, atrasou uma fatura, atingiu o limite. Às vezes você chegou perto demais do limite, isso não era o teu padrão. Você sempre consumia, sei lá, o que eu costumo fazer, eu coloco uma assinatura online dessas assim e coloco o cartão de crédito no débito automático. E aí ele fica ali sempre pagando em dia e construindo minha pontuação. E aí uma vez eu decidi usar mais do meu cartão de crédito para comprar alguma coisa. Eu falei, tenho esse limite aqui, vou usar. Cheguei muito perto, ele falou, opa, esse não é o padrão da Mel. Ela tá acontecendo alguma coisa financeiramente com ela aqui, ó. Pum, caiu o score. Caramba! E aí ele veio uns 6 meses para voltar para onde eu tava só porque eu decidi atingir o limite. Entendeu? Entendi. Mas assim, tem outras pessoas que, por exemplo, têm o costume de atingir o limite e que sempre pagam, às vezes pagam adiantado, e aquele é o padrão. Então o cartão já entendeu que aquele é o seu padrão. Então se você fizer alguma coisa diferente, não vai cair a sua pontuação, entendeu? Então é assim, entender como é que o país funciona é completamente diferente do Brasil. E tudo isso a gente vai resumir na organização financeira, né, Mel? Sempre, cara. Organização financeira, assim, eu digo que é a 8ª maravilha do mundo. É tão bom ser organizado financeiramente. Dá uma...
Desculpa, eu tava segurando.